Mas para não me repetir em relação aos outros deputados, para não ficar essa fala monocórdia, eu vou tentar trazer algumas questões novas para esse debate. Assim. Todos concordamos que existe uma omissão por parte do Congresso Nacional e dos governos que se sucederam no que diz respeito a aprovar uma regulamentação dos meios de comunicação no Brasil, sobretudo depois dessas transformações todas tecnológicas, né, da TV a cabo, da convergência da internet, da convergência digital. Todos concordamos que é preciso democratizar os meios e o acesso aos meios, e todos concordamos que é preciso rever os critérios de concessão pública da exploração comercial de TV e rádio. Mas, embora a gente concorde com isso, é preciso que a gente faça distinções e aprofunde a nossa crítica em relação aos meios de comunicação e em relação à comunicação de massa. Então, primeira questão, e aí eu vou dar uma de professor aqui. A comunicação, ela é feita, toda a comunicação, ela tem elementos aí, etapas. Nós temos a emissão, a mensagem, o canal que essa mensagem vai envolvida e o receptor. Então, os meios, que é o canal, os meios de comunicação, são muito distintos entre si. E essa distinção entre os meios faz com que o conteúdo se modifique. Segundo, ainda que o emissor emita uma mensagem com uma intenção, o sentido só é produzido na recepção. E essa recepção de qualquer comunicação, de qualquer conteúdo, ela está sempre mediada pelo que a gente chama de posição de sujeito. Ou seja, o fato, a classe social, a etnia, o gênero, a formação, a educação formal dessa pessoa, a orientação sexual, tudo isso interfere no sentido que ela vai produzir. Então, por exemplo, ainda que os meios de comunicação tenham batido insistentemente, tenham se alinhado numa crítica ao governo petista, por exemplo, a gente não pode desconsiderar o papel que o Bolsa Família teve como mediador cultural da recepção dessas mensagens. E ainda que os meios de comunicação tenham batido sistematicamente no governo do PT, Lula não deixou de ser reeleito e não deixou de eleger a Dilma. Primeiro ponto. Então, isso derruba essa tese do controle absoluto sobre os corações e as mentes, e esse jargão que é repetido ad infinito, muitas vezes pelos meios de comunicação, ou pelos movimentos sociais. A gente há que entender que a comunicação é muito mais complexa. Depois, a audiência também não é um bloco monolítico, né? Essa grande massa indefesa contra os controladores dos meios de comunicação que querem manipular as consciências e os corações. Não. A audiência é muito complexa entre si, e eu volto a dizer, as posições de sujeito, as histórias de vida interferem na produção do sentido. Hoje, por exemplo, eu publiquei uma foto da Polícia Militar da Bahia, no município, eles todos em posição, né, de orgulho, diante de um cadáver no chão, de um homem negro, que era supostamente um integrante de uma quadrilha de assaltantes de banco. A imagem remete à imagem dos soldados com a cabeça de Lampião e de Maria Bonita, e remete à imagem dos soldados americanos também com as suas vítimas no Afeganistão. Os comentários na matéria e os comentários na minha postagem são os piores possíveis. Quer dizer, todos defendem a tese de que bandido bom é bandido morto, que, portanto, a polícia estava dando um exemplo para os futuros inimigos das famílias brasileiras. A audiência não pode ser tratada com essa condescendência, porque nós somos muito complexos entre nós, e, portanto, precisamos qualificar a nossa crítica aos meios de comunicação, não considerando os meios de comunicação como esse grande manipulador e grande controlador de mente. Se fosse assim, não haveria contestação ao próprio conteúdo dos meios de comunicação, e nas manifestações, as últimas manifestações que aconteceram, não haveria uma crítica tão clara aos próprios meios de comunicação. Então, a gente precisa um pouco sair dessa ideia de que há um controle absoluto. Bom, a despeito da crítica, sobretudo a militância petista é muito contundente nessa crítica aos meios de comunicação, e aí cunhou essa expressão PIG, o Partido da Imprensa Golpista, que a gente pode ler também como Partido da Imprensa Governista, uma vez que parte dos recursos são utilizados, do governo é utilizado para financiar essa mesma imprensa. Quer dizer, se a gente considerar a verba publicitária que o governo destina e os próprios recursos dessas empresas que exploram a concessão pública, a gente vê que parte desses recursos vem do próprio governo. Então a gente tem que lembrar disso. Lembrar, por exemplo, que a Record teve um papel fundamental, a TV Record, a Rede Record, na eleição do Lula, na reeleição e na eleição da Dilma. Então vamos complexificar um pouco essa crítica. E lembrar que os 12 anos de PT no governo, e de PT, entenda-se aí, a ampla coalizão formada para sustentar o PT no governo, incluindo aí o PCdoB,
o PCdoB, o PSB, que agora não faz mais, e outros partidos da esquerda, quer dizer, os 12 anos de PT no poder, não garantiram um projeto de lei aqui vindo do governo para a gente discutir sobre regulamentação dos meios de comunicação. Então, a gente há que perguntar qual é o real interesse desse governo e dessa coalizão em democratizar os meios de comunicação. Também é importante quando a gente fizer uma crítica à telenovela, ainda que a telenovela tenha um papel fundamental na configuração de imaginários, a gente não pode esquecer que a telenovela é uma peça de ficção. E se a gente não cobra, sendo peça de ficção, se a gente não cobra de Shakespeare, que apresente uma defesa, uma tese de defesa de Desdémona no clássico Otelo, ela que é morta pelo marido ciumento, não há nenhum advogado que se levante para defender Desdémona da violência de gênero, porque trata-se de uma peça de ficção e de uma denúncia que vem da própria história em si, a gente não pode ficar cobrando isso dos autores de novela. Afinal de contas, novela, é ficção. Da mesma maneira que Tia Anastácia não teve nenhum advogado de defesa das injúrias racistas proferidas por Emília em Caçada de Pedrinho. E a gente, por mais que a gente teça hoje uma crítica à produção literária do Monteiro Lobato, a gente não desconsidera e não ignora o fato de que Monteiro Lobato é ficção. E, portanto, sendo uma peça de ficção e tendo uma importância no imaginário, a gente não pode ficar cobrando que os autores de ficção deem conta daquilo que cabe a outras instâncias e a outras formas discursivas. Bom, então, com isso, eu quero chamar a atenção de que a gente não vai avançar nesse projeto se a gente não sair desse maniqueísmo simplista que tende a transformar os meios de comunicação de massa e até mesmo as empresas que exploram os meios de comunicação de massa em inimigos, inimigos da democracia, inimigos da liberdade, se a gente não entender a complexidade que envolve. Desculpa estar me repetindo aqui em relação a outras falas que eu já fiz, mas eu me repito porque de alguma maneira também as pessoas se repetem. Eu volto a dizer, primeiro a mídia, essa expressão a mídia me apavora, porque não existe a mídia, existem os mídias, os meios de comunicação, os diferentes meios, que são muito diferentes entre si e que são formados por pessoas, por gente. E cada meio de comunicação é uma arena, onde uma correlação de forças existe ali presente, forças se opondo. Então não vamos tratar como se fosse uma coisa monolítica, um bloco monolítico. É fundamental, se a gente não fizer essa crítica, se a gente não fizer esse discernimento, a gente pouco vai avançar nessa pauta que é tão importante para o país, que é a pauta da democratização dos meios de comunicação e do acesso à informação. Muito obrigado. Eu já não esperava aplausos mesmo, viu, gente? Porque o meu papel aqui era um papel de crítica a esse coro dos contentes. Me parece que eu não tinha intenção de mexer nos brios, nas suscetibilidades do PCdoB e acabei mexendo sem querer. A minha ideia não era essa. Então, quero dizer que eu abri a minha fala dizendo que nós concordamos que tem que haver um projeto, tem que ser aprovado um projeto de regulamentação dos meios de comunicação de massa no Brasil, que os critérios da concessão precisam ser revistos, que nós concordamos que o índice de acesso aos meios de comunicação é muito baixo, principalmente se a gente pensa na internet, mas o que eu trouxe aqui foi aspectos para qualificar o debate. Então, primeira questão, a ideia de tratar a audiência como algo monolítico, sem entender as posições de sujeito e sem entender a comunicação como um processo em que a produção de sentido se dá na recepção e que, portanto, envolve as histórias de vidas e as mediações culturais. Eu trouxe exemplo claro aqui de que não bastou a imprensa se alinhar contra o governo Lula para que ele não fosse eleito. Ele foi eleito mesmo assim. Isso significava que havia outros elementos em jogo na produção do sentido e do consumo daquele produto que já geravam um outro significado. Então a gente precisa qualificar isso, esse debate, sair desse senso comum de que os meios de comunicação controlam os corações e a mente, ainda que haja um endereçamento claro nesse sentido. Há um endereçamento claro em produzir um mundo e representar o mundo e o Brasil de uma forma que não necessariamente esse endereçamento tem eficácia, porque na hora que a pessoa recebe a mensagem, o sentido é produzido muito a partir da posição de sujeito, envolvendo aí a identidade de classe, étnica, de gênero, orientação sexual, procedência, enfim, todas essas posições de sujeito e a história de vida de cada um. Então, o que eu pedi tão somente era que a gente qualificasse um pouco esse debate nesse sentido. Segundo ponto, levei em conta, sem fazer aqui juízo de valor, o fato de que a coalizão que sustenta esse governo não ter proposto. Isso todo mundo concorda aqui. E eu não fiz, eu só citei os partidos de esquerda, porque são partidos comprometidos com essa causa. Inclusive o meu, que não é da coalizão, mas é um partido de esquerda de oposição. E nós concordamos com essa causa aqui.
Esse é o ponto. Deputada Luciana, evocar o McLuhan não é o melhor dos momentos, porque o McLuhan tem uma frase que ele diz uma frase muito popular dele, que o meio é a mensagem. Ou seja, ele diz que a gente deve sair da discussão sobre conteúdo para ir para uma discussão sobre os impactos do meio em si, físico, do meio, sobre os nossos comportamentos. Como todo mundo se reorganizou sua casa para ter a televisão na sala. Então não é o conteúdo que importa, mas o impacto que o meio produz nos nossos hábitos. Isso significa... A sua visão. Então, eu fiz criticamente, porque eu acho que os meios de comunicação no Brasil são contaminados por esse conceito. É isso que eu quis dizer. Pois é, mas esse conceito tem que ser levado em conta. Então o conteúdo é importante, mas é mais importante o impacto que o meio produz em nós. Segundo, a gente há que tornar complexa essa discussão sobre os meios de comunicação, porque no momento, por exemplo, em que o governo federal, através da presidenta Dilma, enterrava o projeto Escola Sem Homofobia, enterrava mesmo, com uma declaração infeliz, quem manteve na agenda pública, na esfera pública, a discussão sobre a homofobia foi uma novela da Globo. Foi Cessado Coração. E isso não pode ser negligenciado nessa discussão. Ainda que as novelas tenham um papel na configuração de imaginários, e tem mesmo, ainda que elas configurem, e elas configuram mesmo, a gente não pode desconsiderar que a novela politiza e vem politizando muito a existência do povo brasileiro em aspectos que são negligenciados pelos poderes públicos. Então a ideia aqui é tão somente chamar a atenção para uma complexidade que é fato e que discursos repetidos ad infinito, discursos maniqueístas querem dividir de um lado mocinhos e bandidos, não vão dar conta, esses discursos não vão dar conta. A gente precisa tornar essa discussão muito mais complexa. Foi só isso.